Eu tenho um comportamento, que é um sintoma, eu procrastino, eu sou tímido, etc., que eu quero mudar. Eu já entendi que agir na razão, nos métodos, nas práticas, né, vai ser simplesmente um esforço inútil, ou pelo menos pontualmente útil, né, e inútil a longo prazo, porque eu estou agindo no sintoma. Agora eu estou disposto a agir na causa e mergulhar no meu inconsciente, tá, para encontrar as raízes desse comportamento. Este processo começa com os olhos fechados. Tá? Repito, a escuridão, a introspecção. Tá? A percepção dos sentidos, a claridade, a luz diz respeito à consciência. Então, antes de mais nada, você precisa dos olhos fechados, você precisa de introspecção, você precisa mergulhar em si próprio. Tá? Esse processo idealmente acontece de noite, pelo mesmo exato motivo. Tá? Inclusive, fisiologicamente falando, suas ondas cerebrais estão numa frequência mais baixa, você está mais próximo do inconsciente porque você está indo dormir. E, repito, o sono é uma manifestação puramente inconsciente. Os sonhos. Né? A partir daí, isso é uma prática. Tá? Você pode já ter isso desenvolvido, já ser um hábito seu ou não. Se não for, vai ser difícil no começo. Se você nunca falou francês na vida, vai ser difícil falar francês. Tá? Mas você vai aprender. Ou vai passar o resto da vida repetindo manias, vícios e comportamentos que te fodem no longo prazo. Você quem sabe. Esse processo todo, repito, começa a ser sujeito à sua inconsciência. Então você tem que abrir mão de compreender imediatamente tudo que vai acontecer a partir de agora. Tá? Entendo, ok, eu vou mergulhar na minha inconsciência e a linguagem é outra. Assim como num sonho, muita coisa que vai aparecer para mim, que eu não vou entender, que não vai fazer sentido, que vai me afetar profundamente. Tá? Em alguns casos você pode, ter reações emocionais, ter catarses, né? Chorar pra caralho, ficar muito bravo, enfim, né? São coisas profundas do seu ser, da sua psique. Então entenda isso, você está entrando na escuridão. Né? Você está entrando numa floresta de noite com uma tocha. Tá? Então aceite esse fato. É perigoso? Não. Tá? Você está acordado, você está sob controle. Você não está sendo hipnotizado por outra pessoa. Né? É você próprio. Isso é um processo de auto-hipnose, inclusive. Tá? A partir daí, o que você precisa é unir. Tá? Isso é integração. Tá? Você precisa unir as faculdades críticas com as faculdades... o consciente com a consciência. Desculpe, o inconsciente com o consciente. Como que você faz isso? Pense nessa analogia, essa tocha, né, com a qual você entra na floresta, uma floresta ao anoitecer, precisa ser o seu instrumento para que você explore esse ambiente obscuro. E nessa exploração, o que vai acontecer é que você vai descobrir coisas que você não sabia sobre si próprio e você vai precisar interpretar. Você vai precisar integrar. Tá? Então, como é que você faz isso? Mergulhado, né, nesse processo, você se dispôs, você entrou, você fechou os olhos, você começou a entrar em si próprio. Você começa a usar o consciente. Usar a sua própria linguagem para se direcionar, ir na direção certa. Tá? Você usa a tocha para ver para onde você está indo. Pegue esse comportamento, repito, é o sintoma, né? E você vai achar a causa. O sintoma é a sua pista. Ele te leva em alguma direção específica. Você não sabe o que vai encontrar, mas você sabe para onde você está indo. Então você tem lá, por exemplo, procrastinação. Eu tenho essa tendência a procrastinar. Essa é a sua pista, esse é o sintoma. Agora eu vou, a partir dessa pista, procurar a causa no meio dessa floresta do meu inconsciente. Então eu começo perguntando, tá? Eu preciso de direção. Começo perguntando a mim mesmo, da onde vem isso? Pergunte para si próprio, tá? Não é como se estivesse falando consigo, você está falando com o seu inconsciente. Você está dando a entender que você quer, que você está disposto a fazer esse processo de integração. E o inconsciente quer que você integre. Tá? Os sonhos são uma ferramenta para isso, inclusive, para chamar a sua atenção para essa necessidade. Então, com essa pista em mãos, o seu comportamento, pergunte, de onde vem isso? Pergunte para si próprio, como se você estivesse falando com outra entidade dentro de você, porque é isso. Tá?
No primeiro momento, ainda mais se você não tem muito controle, se você não tem muita experiência nesse processo, vão vir respostas imbecis. Né? A sua consciência vai querer assumir e vai querer ficar empatando a f***. É basicamente isso. Então você fala, tá, por que é que eu procrastino tanto? E sua própria consciência vai responder, vai querer justificar. Tá? Uma das funções do ego, que é consciente, é essa. É justificar seus comportamentos irracionais. Tá? De uma forma que você não pareça um idiota. É um mecanismo de autodefesa evolutivo. Tá? Então ignore a voz da sua consciência nesse primeiro momento. Por que é que eu tenho essa tendência a procrastinar? Porque você não tem, esse trabalho não é importante. Ignore. Isso não te leva a lugar nenhum. Certo? Então ignore. Repita. Por quê? Da onde vem isso? Da onde vem esse comportamento? Por que é que eu tendo a procrastinar? E aqui é crucial que você seja honesto consigo mesmo. Porque se você faz as perguntas, as respostas surgem. Pode ser que você não goste muito dessas respostas. Mas é crucial que você ouça e interprete. Porque aqui existe a verdade de fato. Aqui começa a manifestação do que está dentro de você e você nem sabe. Então, por exemplo, eu fiz essa pergunta 10 vezes. Eu estou tentando focar em ignorar a minha voz da consciência que fica justificando. Não me leva a lugar nenhum. Daqui a pouco surge alguma ideia que não é racional. Você já tem a primeira pista de que você está no caminho certo. Porque se for racional, repito, você está preso num loop aqui. Você precisa que ela seja um tanto incoerente, um tanto misteriosa. Tá? Então eu vou perguntando. Chega um ponto em que me vem algo que eu não quero. Você vai começar a interpretar o que é inconsciente de fato quando você se acostumar com esse processo, que inicialmente é estranho, é alienígena, mas depois fica muito óbvio, tá? De que o inconsciente, por não ser racional, ele é muito físico, ele é muito imediato, ele é muito emocional. Então essas respostas vêm. Não é como um pensamento que se desenvolve, né, com conclusões. Não, é algo que vem. Ele, apareceu para você. Você não sabe a origem, não faz sentido às vezes, mas não interessa, porque o objetivo é esse. Então eu estou lá e de repente apareceu, porque eu não quero. Aí você vai falar, não, peraí, mas eu quero sim. Cala a boca, é o teu consciente mais uma vez justificando. Conscientemente você quer, repito, essa é uma entidade que habita em você, tá? É parte de quem você é falando. Você não está falando com essa parte agora, você fala com a sua inconsciência. Veio justificativa? Cale a boca, tá? Mande ficar quieto, suprima essa voz da razão, né? Que na verdade está sendo irracional nesse momento. Quando isso vem, cara, quando vier uma bolinha subindo da sua inconsciência, cara, se apegue a ela, vá nessa linha, tá? É uma voz nessa floresta te levando mais fundo. Vá nesse caminho. Cara, ótimo. Eu tive mais uma pista aqui. Acabou de vir para mim. Se veio para você, é uma manifestação tua, tá? Que eu não quero, na verdade, fazer o que eu achava que eu queria fazer. Né? Perguntei, por que eu procrastino? Meu consciente tentou justificar, eu mandei ele calar a boca, daqui a pouco, veio alguma coisa visceral. Cara, eu tenho uma dica, uma pista da minha inconsciência. Eu vou seguir nessa linha. Tá? Então vá atrás, desenvolva nisso. Tá, peraí, eu não quero então, na verdade. Eu achava que eu queria fazer esse trabalho, atingir esse objetivo, mas eu não quero, por isso que eu procrastino. Tá bom, mesmo que você ache que é mentira, que não faz sentido, não importa. Você não está aqui para entender, você está aqui para resolver o problema. Siga nessa linha. Porque suponha que é verdade. Tá? No primeiro momento, nem que seja assim. Por que eu não quero? Eu achava que eu queria. Por que é que eu não quero, então? E, cara, você vai continuar nesse processo. Vai continuar nesse processo. Eu já vou dar um exemplo disso tudo para você, tá? Que aconteceu essa semana comigo. Você vai entender exatamente o que eu estou dizendo aqui, mas entenda os princípios antes. Então você vai continuar nessa direção e continuar se perguntando. Por que é que essa nova pista é um fato? Da onde vem ela? Tá? E migalhas após migalhas, o seu próprio inconsciente vai te levar na direção certa, no meio dessa floresta escura. Tá? E a tocha da sua consciência é essa disposição, são esses porquês. Né? Por quê? Porque me mostre o caminho. E o inconsciente vai te mostrar, desde que você esteja disposto a ouvir.
Tá? Então você vai ter que repetir muito essa porra, ainda mais no início. Aparece uma pista, cara, eu vou nela então. Por quê? O consciente vai tentar assumir de novo. Ele vai tentar justificar, você tem que calar a boca e continuar nessa linha. Daqui a pouco o que vai acontecer é que você vai achar algo totalmente irracional, tá? Puramente emocional, e que vai dizer respeito necessariamente a alguma experiência que você teve no passado, tá? Que pode ou não estar na sua memória. Essa experiência vai se manifestar muito como um sonho para você nesse momento, tá? Você está em processo de auto-hipnose, você está em transe nesse momento. E vai chegar um ponto onde você bate, você encontra a causa. E você vai saber. Acredite em mim. Faça esse exercício uma vez, você vai saber. Nesse ponto, o que vai aparecer para você é um simbolismo, é um ambiente, é uma imagem, é uma memória, é uma sensação, é algo que, cara, vai te afetar. Tá? Você tá tocando na ferida. É algo que você vai falar, puta merda, tem alguma coisa aqui. Tá? Tem alguma energia forte aqui, nesse ponto, em algum lugar dessa escuridão que é a minha inconsciência. Quando você chegar nesse ponto, você vai passar para o segundo passo, tá? A integração. Repito, você está lá com a sua tocha da razão, da consciência, da maturidade, mergulhado em um mundo de trevas, tá? Um mundo do passado, presente e futuro, onde não existe o tempo, literalmente. Um mundo de emoções, de energias. Tá? E quando você chegar nesse lugar, né, nesse ambiente que vai remeter a alguma experiência sua, algum trauma seu, algum complexo seu, você vai encontrar a si mesmo do passado. Tá? Isso, cara, isso é muito louco. É muito louco essa p***. Eu já passei por esse processo, cara, pelo menos uma dezena de vezes. E é algo impressionante porque você realmente se depara com um holograma, uma versão sua do passado que ficou presa no tempo. Tá? Por quê? Porque você viveu alguma experiência que gerou um trauma, tá? Que criou um nódulo de energia ali na sua inconsciência tão forte, tão intenso, que passou a constituir uma crença ou uma série de crenças importantes para os seus modelos de realidade e você passou a viver essa experiência de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sem nem saber. Tá? Então essa experiência é a causa. Tá? Você chegou na raiz do seu comportamento nocivo. Quando você chegar nesse ponto, você vai precisar passar pelo processo de integração. Tá? Que diz respeito a viver essa experiência, interpretá-la e dar ao seu eu do passado o suporte que o seu eu do presente é capaz de dar. De ser para o seu eu do passado quem você precisava que outras pessoas na época tivessem sido. Tá? E aqui, para eu continuar, eu vou precisar dar um exemplo, tá? Porque eu sei que está ficando muito abstrato isso aqui. Então eu vou te dar exatamente o exemplo que eu vivi essa semana em termos do meu processo. Esse exato processo que eu estou te contando, que eu passei com a procrastinação, inclusive. Tá? Antes de mais nada, eu procrastinava durante muito tempo. Né? Até que chegou um ponto da minha vida onde eu falei, cara, por que eu estou ainda insistindo no erro de tentar técnicas novas? É óbvio que tem alguma causa mais profunda aqui. Né? Eu estou procrastinando porque tem algum comportamento que está se repetindo. Né? Tem algo que está preso na minha inconsciência, que eu preciso elaborar, que eu preciso integrar. Então eu comecei esse processo. Tá? Eu fechei meus olhos e falei, cara, por que é que eu não trabalho? Por que é que eu tenho essa tendência a ficar procrastinando o tempo inteiro? Algumas respostas da consciência vieram. Né? Porque você não precisa, você vai perder sua liberdade e tal. Eu ignorei. Até que chegou um ponto onde veio alguma coisa nessa linha. Cara, porque não vai adiantar nada. Foi exatamente isso que veio pra mim. Por que eu vou trabalhar se não vai adiantar nada? Isso por acaso tem alguma lógica? Racional? Não. Perfeito. Então eu falei, aqui tem coisa. Né? Como assim não vai adiantar nada? Esqueço a lógica agora. Por que não vai adiantar nada? Eu continuo naquela pista que o meu inconsciente me deu.
Isso é história real, tá? Eu tô dando um exemplo exato do que aconteceu. Então eu tenho muita experiência nesse processo, tá? Tanto com terapia quanto fora dela, né? Com mim comigo, né? E já foi surgindo para mim, foram surgindo outras respostas, né? Cara, por que é que não vai adiantar nada eu trabalhar? E, cara, foi surgindo quase que imediatamente, né? Repito, eu tenho muita experiência nisso, pode não ser tão simples para você. Uma sensação de que o meu trabalho não é valorizado, porque o meu trabalho não presta, o meu trabalho é uma bosta. Surgiu, mais uma vez, ó, pau, de repente apareceu isso para mim. Eu falei, mais uma vez, tá, eu tô dando mais um passo na direção certa, porque isso não tem nenhum sentido. Ou seja, perfeito, é inconsciente. Por que é que o meu trabalho é uma merda? Por que o meu trabalho é ruim? Eu fui nessa linha e me surgiu uma memória. Cara, eu não sei quantos anos eu tinha, não faço nem ideia, tá? Mas era lá na minha segunda série, terceira série, tá? Onde eu estava sentado numa mesa com mais pessoas, tá? Com amiguinhos meus, tá? Gente da minha idade ali. E eu fiz, eu tô te contando exatamente o que aconteceu, tá? E eu estava nessa mesa sentado fazendo uma escultura de massinha, sabe? Eu fiz uma cobra de massinha. Mó bonitinha, assim, ó. Eu visualizei o momento, eu visualizei a cobra em si, tá? Toda ela perfeitinha, assim, com a carinha dela, toda a escultura. E quando eu visualizei essa cena, eu senti imediatamente essa rejeição, tá? Eu senti que as pessoas que estavam comigo olharam para essa cobra, essa escultura de massinha que eu tinha feito, e tiraram sarro, e falaram, nossa, que merda, isso aí tá ridículo, não sei o que. Eu senti essa opressão, né, naquilo. Eu senti, repito, você vai sempre sentir, nunca é racional. Com base naquele momento, naquela experiência. O ambiente todo estava muito claro para mim, era uma sala específica, na parte de baixo do meu colégio, chamava Aldeia Betânia. Tá? Lá embaixo tinha uma descida e essa era a sala onde tinha a maior parte das aulas. Eu vi a sala perfeita, em detalhes. Eu vi a mesa. Eu vi as pessoas. Tá? Que não necessariamente são pessoas específicas, mas são representações, são vultos ali. Eu vi a escultura. Eu senti exatamente o que eu senti quando eu tinha lá meus, sei lá, 7, 8 anos e eu fiz essa parada. Como que eu sei? Eu lembro? Não! De jeito nenhum, mas o fato dessa memória, dessa experiência estar contida no meu inconsciente é um claro indicativo de que isso aconteceu de fato. E a partir dali, eu desenvolvi uma crença que passou a se manifestar na minha vida sem que eu nem soubesse. Tá? E o que é que aparece para mim nesse momento? Eu coloquei esmero, esforço, eu fiz um trabalho bem feito, detalhado, certo? Eu coloquei, cara, eu fiz com capricho. Eu trabalhei muito bem. E o fruto do meu trabalho, né, escultura pronta, perceba como isso é muito simbólico. Né? Eu não estava trabalhando, eu estava fazendo uma escultura de massinha. Mas era uma obra minha, certo? Eu investi o meu tempo para produzir algo. E ali estava o resultado, óbvio e materializado na minha frente. O resultado do meu trabalho. O resultado do meu trabalho, essa escultura, foi ridicularizada pelas pessoas que estavam comigo. Eu senti, eu internalizei, eu cristalizei naquele momento da minha infância, para o resto da minha vida até esse ponto, a crença de que o meu trabalho é inútil. A crença de que não adianta trabalhar, não adianta eu me esforçar, não adianta eu colocar energia em um trabalho bem feito, detalhado, com capricho, porque ele vai ser ridicularizado, porque ele é inútil, ele é um lixo. E desde a minha segunda, da minha terceira série até hoje, 3 dias atrás, eu vinha repetindo esse comportamento. Toda vez em que eu ia trabalhar, eu preciso fazer isso agora, eu preciso trabalhar. Eu vinha uma energia dentro de mim que eu não conseguia, não sabia de onde vinha, oposta a essa minha vontade consciente. Eu quero trabalhar, mas eu não vou, porque o meu trabalho vai ser ridicularizado. Você entende? Eu não sabia disso, isso não estava na minha consciência. Mas eu vivia isso todos os dias da minha vida. E eu procrastinava por causa disso.
E toda vez que eu tinha que trabalhar, eu tinha que enfiar uma energia gigantesca para sobrepujar a correnteza do meu inconsciente, que me levava contra o trabalho, contra a produtividade. Então eu passei anos da minha vida gastando 10 vezes mais energia do que eu precisava para trabalhar, porque inconscientemente eu acreditava que o meu trabalho seria ridicularizado. Portanto, era melhor eu nem trabalhar. Não adianta. Lembra? A primeira coisa que apareceu, a primeira pista que veio para mim. Não adianta você trabalhar. Seu trabalho é inútil. Você está começando a entender a profundidade, a importância dessa na sua vida. Você tem ideia de quantos complexos, de quantos vícios, de quantos traumas desses ainda se repetem na sua vida sem que você faça a menor ideia? Em todas as áreas, no social, no amoroso, no profissional, no financeiro, em tudo, 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 tudo.